primeiro passo para minimizar ou evitar esses efeitos adversos é a orientação do paciente. Então, começa ali no momento em que a gente vai prescrever pela primeira vez o agonista de receptor de GLP-1. E esse consenso traz recomendações sobre orientações dietéticas e comportamentais que devem ser feitas nesse momento da prescrição para evitar ou minimizar os eventos gastrointestinais. Vamos começar falando pelas medidas dietéticas, né? Que acabam também se misturando com as comportamentais. Quais são essas orientações? Primeira coisa, você vai ter que deixar bem claro para o paciente que existe uma chance dele ter esses efeitos para ele já estar esperando. Né? A questão da educação do paciente, ele já vai saber que são efeitos possíveis. E aí ele vai tomar algumas medidas dietéticas para tentar minimizar, antes mesmo de ter, né, ele já tentar a prevenção desses efeitos gastrointestinais. Então, refeições menores, nem que sejam mais frequentes, mas que sejam menores, com baixo teor de gordura, né? Então ele tem que diminuir alimentos que sejam de mais difícil digestão. Não vai comer uma feijoada na primeira semana de tratamento. Exatamente. Nessa fase de escalonamento, lá está ele, né, exagerando na gordura. Não pode. Evitar se deitar após a refeição. Evitar uma refeição muito perto da hora de dormir, por mesmo motivo, para não estar se deitando muito próximo à refeição. Já falando um pouco de comportamento também, evitar, assim, atividades físicas, né? Imediatamente após a refeição. Isso, espera um tempo para poder fazer sua atividade, tá? Em questão de ingestão de líquidos, ter uma ingestão de líquidos ao longo do dia, mas evitar um volume muito grande ao mesmo tempo. Ele até coloca para evitar tomar de canudo. Né? Ele coloca essa orientação bem específica. Mas assim, a hidratação é extremamente importante. Né? O paciente precisa se manter bem hidratado durante o dia, mas dividir essa hidratação em volumes menores ao longo do dia. E evitar distrações, não comer diante de telas, né? Justamente porque você vai ter uma consciência melhor do que está sendo ingerido, né? De quando está satisfeito, ele fala isso. Se começar a sentir cheio, está satisfeito, para e só comer realmente se estiver com fome. E se você, às vezes, parar para prestar atenção, né? Eu estou comendo aqui assim televisão, pode ser que você acabe comendo mais, saciei, mas estou aqui, tem no prato, estou aqui comendo. Né? Então tem esses cuidados. Explicando que assim, essa parte da maioria dessa parte de náusea e vômito é relacionado à questão do retardo do esvaziamento do estômago, né? O estômago vai ficar mais tempo com aquela refeição, então se você come mais, vai ficar mais comida dentro do estômago e você vai ficar sempre com a sensação de plenitude e pode piorar refluxo e por aí vai. Então assim, fraciona o máximo possível e evita os excessos para você não estar se expondo a esse tipo de risco. É onde vem a importância, como o Luciano colocou, da avaliação prévia do paciente, porque às vezes, por exemplo, é um paciente que tem um transtorno de compulsão alimentar. Isso. E que foi iniciado um tratamento apenas com a semaglutida, por exemplo, né, que vai causar ali a gastroparesia, tem uma ação no centro do apetite, mas não trata especificamente o transtorno de compulsão, e ele vai continuar tendo uma alta ingestão mesmo sem estar com fome, e esse estômago vai ter muito efeito adverso. Ou então aquele paciente que começa o medicamento assim, comecei aqui a canetinha, mas sem ter o processo de reeducação alimentar, sem passar por um nutricionista, então continua ingerindo doce, continua ingerindo alimentação gordurosa, fast food, vai ter muito efeito adverso e já chega na consulta falando que não tolera agonista de receptor do GLP-1. Isso. Inclusive, bem colocado isso, Ícaro, porque quando ele chega dizendo que não tolera, você precisa detalhar como ter esses hábitos alimentares dele, para ver se realmente não são hábitos inadequados, está faltando aí muita reeducação para tentar novamente. Inclusive, ele até fala também no consenso de orientar o paciente a fazer um diário alimentar, que já faz um link com o que o Luciano tinha falado, porque a partir do momento que o paciente passa a conhecer o que é que está causando mais náusea ou vômito nele, né, ele vai passar a evitar aquilo que ele está comendo. Então, o diário alimentar talvez seja uma opção também nesses casos. Sim.